Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus, hoje vamos finalizar com mais um livro da Bíblia. Cara, muito feliz. Vou dizer para você que não é fácil estar aqui todos os dias fazendo o vídeo aqui, tirando esse momento para fazer o vídeo, porque, óbvio, a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, né? Mas aqui eu me desafiei de, além de ler a Bíblia, que já é a minha obrigação, estou fazendo aí o mínimo, eu quis desafiar um pouquinho mais e contando aí a minha experiência lendo a Bíblia completa, né? É a primeira vez aqui durante um ano. E vou dizer para você que é bem complicado. Não é que é complicado, a gente tem as nossas dificuldades, né? As nossas fraquezas humanas de estar ali com compromisso com Deus todos os dias, mas vou dizer que é mais complicado fazer o vídeo. Para ser bem sincero, eu acho muito mais difícil estar aqui em frente o celular, gravando aqui o vídeo, para falar, para ler junto com você aí, do que propriamente ler a Bíblia. Por quê? Cara, antes de eu vir aqui e gravar o vídeo, eu confesso que eu preciso. Eu não gosto aqui de pegar já a leitura assim como se fosse de surpresa. Falar assim, tipo assim, vou ler aqui já fazendo o vídeo. Eu gosto de, antes de fazer o vídeo, já saber aquilo que eu vou ler. Então, cara, demanda um pouco de tempo, mas, cara, se é pra fazer, porque eu não tô fazendo isso aqui por mim ou por você que tá vendo esse vídeo aí, já disse isso milhões e milhões de vezes, e vou repetir, cara, eu tô fazendo isso aqui para a honra e glória do Senhor. E, cara, o meu principal objetivo é estar mais próximo de Deus, é estar mais íntimo de Deus. E os objetivos aqui secundários, que, cara, estão assim quilômetros de distância do objetivo principal, que é estar mais próximo de Deus, é compartilhar a minha a minha experiência de estar lendo a Bíblia aqui por durante um ano, é compartilhar de que uma pessoa muito simples, que talvez não tenha um estudo tão grande, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum teólogo, é uma pessoa que estuda profundamente a Bíblia, mas, cara, se eu puder passar a experiência de que uma pessoa comum, uma pessoa que não tem, assim, uma formação específica na Bíblia, ela pode sim ler a Bíblia, ela pode sim estar íntima de Deus, porque para você ser íntimo de Deus, você não precisa ter a maior inteligência do mundo, mas sim, cara, você precisa ter o maior amor que você puder ter para Deus. Então, cara, se uma pessoa eu conseguir atingir aqui, de mostrar que qualquer um, cara, simplesmente qualquer um, qualquer pessoa pode se tornar íntima de Deus, para mim já vai ter valido a pena aqui esse desafio. Então, cara, eu tô muito feliz de conseguir finalizar ainda, ó. Ainda falta bastante. Já lemos aqui, ó, isso aqui tudo. Estamos quase chegando na metade da Bíblia. Mas o caminho ainda tá um pouquinho longo para finalizar. Mas graças a Deus, cara, eu não vou me apressar, não vou ficar ansioso para poder acabar logo. Apesar que tem alguns dias que são mais difíceis, mas é permanecer firme e aproveitar esse processo. Dia após dia, a gente aqui conectando com Deus. Então, aproveitar esses um ano aí que eu vou estar fazendo os vídeos aqui, lendo a Bíblia. Obviamente eu pretendo, se for da vontade de Deus, continuar a fazer vídeos sobre a Bíblia, sobre Deus, que é o ponto principal aqui da existência desse canal. Então, tipo assim, se for da vontade dele, obviamente eu vou continuar publicando alguns vídeos aqui sobre experiências, sobre intimidade com Deus. Mas aproveitar esse processo aí desses um ano lendo a Bíblia, porque eu vou te dizer que está sendo transformador. Então, assim, se está transformando a minha vida, um cara muito que não sabe muita coisa, cara, pode transformar a vida de qualquer pessoa, pode transformar inclusive a tua. Então, se permita ler a Bíblia, se permita conectar com Deus, porque Ele pode fazer maravilhas na nossa vida. Basta confiar, ter fé, amar Ele sobre todas as coisas, renegar o pecado, porque muitas vezes a gente vai querer desviar do caminho, mas é colocar sempre as prioridades de Deus em primeiro lugar, sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá? Então, se uma pessoa ser atingida aí através dos vídeos aqui, cara, já vai ser uma alegria profunda para mim. Mas o ponto principal aqui é estarmos conectados com Deus. Aqui, ó, é onde nós vamos nos alimentar no dia de hoje e para sempre. Amém? Então, hoje nós vamos finalizar com o segundo livro de Macabeus. Nós vamos ler aqui o capítulo 14 e o capítulo 15, beleza? Então já vamos lá no capítulo 14 de 2 Macabeus. 3 anos depois, os companheiros de Judas souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha desembarcado no porto de Trípoli
com um grande exército e uma frota de navios, e que tinha tomado o país depois de eliminar Antíoco e o seu tutor Lisias. Tal Álcimo, que tinha sido sumo sacerdote e se contaminara voluntariamente por ocasião de revolta, percebeu que, para ele, não haveria mais salvação e que não lhe seria jamais permitido aproximar-se do altar sagrado. Olha para você ver que Álcimo cometeu erros tão graves que ele viu que para ele nem tinha mais salvação, cara. Que a gente possa aprender aqui com os erros dos nossos antepassados, igual esse tal de Álcimo aqui, para a gente não cair em tal situação tão dolorosa de não ter mais salvação. Então é se arrepender já, se arrepender para ontem, porque pode ser o último dia. Talvez amanhã seja tarde demais. Então, arrepender-se hoje. Por volta do ano 151, procurou o rei Demétrio, levando-lhe uma coroa de ouro, um ramo de palmeira e alguns dos ramos de oliveira que é costume oferecer no templo. E nesse dia não pediu nada. Encontrou, porém, uma oportunidade favorável para a sua loucura, quando Demétrio o chamou diante do conselho. Interrogado sobre a disposição e intenções dos judeus, ele respondeu: os judeus chamados Assideus, dirigidos por Judas Macabeu, fomentam a guerra e provocam revoltas, impedindo que o reino alcance sua desejada estabilidade. Por isso, depois de ter perdido o cargo que recebi dos meus pais, isto é, o cargo de sumo sacerdote, aqui me apresento agora. Estou sinceramente querendo, em primeiro lugar, os interesses do rei e, em segundo, os interesses de meus concidadãos, porque é pela falta de bom senso dos mencionados homens que o nosso povo está sofrendo muito. Desejo que o senhor rei se informe de tudo isso em pormenores e, segundo sua bondade compreensiva para com todos, assuma o cuidado do país e do nosso povo, que está rodeado de perigos. Enquanto Judas viver, será impossível alcançar a paz. Dito isso, logo os outros amigos do rei, irritados com os sucessos de Judas, começaram a inflamar Demétrio. Então, ele escolheu Nicanor, comandante do batalhão dos elefantes, e nomeou governador da Judéia, e para aí o mandou. Deu-lhe ordens para matar Judas, dispersar seus companheiros e colocar Álcimo como segundo sacerdote do templo máximo. Os pagãos da Judéia, que tinham fugido de Judas, se ajuntaram em torno de Nicanor, imaginando que o malogro e a desgraça dos judeus reverteriam em felicidade para eles. Então a gente vê aqui, né, que pensando ali nos bens pessoais, nos bens próprios, nos interesses próprios, Álcimo aqui acabou até mesmo traindo a causa ali do seu povo. Logo que ouviram falar da expedição de Nicanor e que os pagãos estavam também contra eles, os judeus cobriram a cabeça de terra, começaram a rezar a Deus, que tinha feito deles o seu povo para sempre e que sempre se manifestava em socorro daqueles que eram a sua herança. Em seguida, a uma ordem do comandante, saíram imediatamente daí e foram enfrentar os homens de Nicanor no povoado de Dessau. Simão, irmão de Judas, enfrentou Nicanor, contudo foi obrigado a ceder por causa do aparecimento inesperado do inimigo. Apesar disso, ouvindo falar da coragem que os companheiros de Judas tinham e da disponibilidade que demonstravam em lutar pela pátria, Nicanor ficou receoso de resolver a questão com derramamento de sangue. Por isso, mandou Posidônio, Teódoto e Matatias para negociar a paz com os judeus. Depois de amplo debate sobre as condições, cada chefe as comunicou à sua tropa, e todos concordaram com o tratamento de paz. Marcaram a data para uma entrevista privada dos chefes num lugar determinado. De ambos os lados se adiantou uma liteira e dispuseram cadeiras de honra. Judas, entretanto, tinha distribuído os homens armados em lugares estratégicos, prontos para intervir se o inimigo cometesse alguma traição. A entrevista se realizou normalmente. Nicanor passou a viver em Jerusalém, mas nada fez de inconveniente. Ao contrário, licenciou as tropas que em massa se haviam juntado a ele. Judas comparecia todos os dias à presença de Nicanor, que era interiormente muito favorável a Judas. Nicanor chegou a aconselhar Judas a se casar e ter filhos, e Judas se casou
e viveu feliz como cidadão comum. Então aqui a gente viu que Nicanor ele percebeu a resistência dos judeus e acabou fazendo ali um tratado de paz com eles. Só que não vai ficar muito simples assim não, presta atenção. Álcimo, vendo a amizade entre os dois, pegou uma cópia do acordo que tinha feito e foi procurar Demétrio, para lhe dizer que Nicanor estava com intenções contrárias ao seu governo, pois até havia nomeado como seu sucessor a Judas, o agitador do reino. O rei ficou furioso e, provocado pelas acusações desse perverso, escreveu uma carta a Nicanor, condenando o acordo feito e dizendo que mandasse imediatamente o Macabeu preso para Antioquia. Ao receber essas ordens, Nicanor ficou inteiramente perdido. Era muito difícil para ele desfazer um acordo realizado com uma pessoa que nada tinha praticado de injusto. Contudo, como não podia contrair as ordens do rei, ficou esperando uma ocasião para cumprir a ordem através de estratagema, ou seja, né, uma ordem ali para poder enganar Judas. Judas, porém, percebeu que Nicanor o estava tratando com mais frieza e que as relações normais se haviam tornado difíceis. Desconfiando que esse comportamento ríspido não era sinal de boa coisa, reuniu um bom número de companheiros e escapou de Nicanor secretamente. Nicanor, ao perceber que tinha sido habilmente enganado por Judas, dirigiu-se imediatamente ao grandioso e santo templo e deu ordem aos que estavam apresentando os sacrifícios de praxe, que entregassem Judas. Eles disseram e juraram que não sabiam onde se poderia encontrar o homem que ele procurava. Então, erguendo a mão na direção do santuário, Nicanor jurou: se vocês não me entregarem Judas preso, eu destruirei esta morada de Deus, demolirei o altar e erguerei aqui um belo templo para Dionísio. Dito isso, retirou-se. Os sacerdotes, então, ergueram as mãos para o céu e invocaram a Deus, que sempre luta em favor da nossa nação, dizendo: Tu, Senhor, que de nada necessitas no mundo, julgastes bom colocar no meio de nós o templo onde moras. Agora, Senhor santo e fonte de toda a santidade, conserva sempre sem contaminação esta casa que acaba de ser purificada. Olha para você ver aqui. Nicanor, percebendo ali que Judas havia se afastado, Judas havia percebido que ele ia enganar ele, Judas, vamos dizer que correu para longe, e Nicanor ali prometeu, cara, que ele ia derrubar o templo de Deus e ia colocar aqui, ó, e erguerei aqui um belo templo para Dionísio. Então a gente percebe ali que Nicanor, cara, queria acabar com os projetos de Deus. E os sacerdotes, vendo isso, eles invocaram a Deus e eles disseram algo maravilhoso, algo perfeito. Tu, Senhor, que de nada necessitas no mundo, ou seja, Deus não precisa de nada que existe nesse mundo. Deus, ele é tudo. Então, Deus, ele é. Então, ele não tem necessidade do mundo. Porém, ele nos ama muito. Olha para você ver. Julgaste bom colocar no meio de nós o templo onde moras. Então, Deus coloca aqui o templo físico para que a gente possa lá e glorificar e honrar o nome dele na igreja, poder estar juntos com os nossos irmãos. Cara, ele fez questão de pedir para que os discípulos, óbvio, a gente está aqui lendo o Antigo Testamento, mas lá na frente a gente vai perceber que Jesus soltou o Espírito Santo sobre os apóstolos e falou assim: ide pregai o evangelho para todas as criaturas. E os templos, as igrejas, elas são importantes nesse projeto que Deus colocou na nossa vida. Então, cara, Deus não necessita de nada que existe nesse mundo, porém Ele nos ama tanto que deu ali o Espírito Santo para que as igrejas fossem instauradas, para que a palavra verdadeira fosse falada e colocada em prática pelos cristãos. Então, cara, Deus ele nos ama demais. E aí, logo em seguida, os sacerdotes dizem o seguinte: agora, Senhor Santo e fonte de toda a santidade, olha para você ver, conserva sempre sem contaminação esta casa que acaba de ser purificada. Então vamos pedir para que o templo físico, onde a gente celebra as missas, cara, que seja um lugar santo, pois aquele que nós estamos clamando é santo. Então vamos pedir para que Deus, com as suas mãos poderosas, venha e abençoe as nossas igrejas, para que possamos pregar o evangelho verdadeiro, para que não podemos blasfemar contra o nome de Deus, mas sim, cara, levar o amor que Cristo leva,
que Deus leva nas suas passagens, nos seus ensinamentos bíblicos. Então, que a gente possa orar para que Deus possa derramar bênçãos e santidade sobre as nossas igrejas. Vamos continuar aqui no versículo 37. Razes, membro do conselho de anciãos em Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Ele era defensor de seus concidadãos, homens de muito boa fama, e por causa de sua bondade era chamado pai dos judeus. Já fazia algum tempo, na época da revolta, que ele também tinha sido acusado de praticar o judaísmo e se havia entregue ao judaísmo de corpo e alma, sem reservas. Nicanor, querendo mostrar hostilidade contra os judeus, mandou mais de 500 soldados para prender esse homem. Calculava que estaria dando um duro golpe nos judeus com a prisão dele. Quando as tropas estavam quase tomando a torre e já forçavam a porta do pátio, foi dada a ordem de trazer fogo para incendiar as portas. Então Razes, sentindo-se cercado por todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Cheio de brio, ele preferiu morrer do que cair nas mãos desses criminosos e ter a sua dignidade insultada da maneira mais baixa. Mas, como o ferimento não foi tão certeiro, por causa da precipitação da luta, e como o batalhão já entrava pelos pórticos, ele correu corajosamente até a muralha e valentemente se jogou contra o pelotão de soldados. Todos recuaram rapidamente, abrindo o espaço onde ele caiu. Capaz ainda de respirar e com ânimo inflamado, ele se levantou, perdendo sangue aos borbotões e, por mais agudas que fossem as dores, correu pelo meio do batalhão. Depois, subindo a uma pedra íngreme, já completamente sem sangue, arrancou os próprios intestinos e com as duas mãos os atirou no pelotão de soldados. Suplicou ao Senhor da vida e do Espírito que os devolvesse a ele novamente, e morreu. Vamos aqui agora para o capítulo 15. Nicanor soube que os homens de Judas estavam na Samaria, então planejou atacá-los, de modo seguro, no dia do repouso. Alguns judeus que estavam sendo forçados a acompanhá-lo disseram: não os mate de maneira tão bárbara e selvagem. Respeite esse dia, que foi honrado com o nome de santo por aquele que olha por todas as coisas. Mas o bandido perguntou se existe alguém poderoso no céu que tenha determinado celebrar o dia de sábado. Olha para você ver, duvidando daquilo que Deus já havia ordenado. Eles responderam sem vacilar: sim, é o Senhor vivo, o soberano do céu. Ele mandou celebrar o dia de sábado. O outro continuou: eu sou o soberano da terra e ordeno pegar em armas e defender os interesses do rei. Olha para você ver o homem aqui querendo ser mais do que Deus. Apesar de tudo, ele não conseguiu levar o seu projeto maligno até o fim. Nicanor, cheio de arrogância, pretendia fazer um troféu coletivo com as coisas que tomaria dos homens de Judas. Enquanto isso, o Macabeu não perdia a confiança, esperando receber do Senhor o socorro. Então ali Judas Macabeu, sabendo que estava passando por um momento de aflição, um momento de guerra, um momento de tensão, cara, aonde ele ia buscar o seu refúgio, aonde ele ia buscar a sua esperança, a sua confiança, cara, era em Deus. Então, já nos ensina aqui, ó, logo de estalo, que todas as vezes que estamos passando por dificuldades, todas as vezes que estamos passando aí por momentos de tribulação, nós não devemos abaixar as nossas cabeças e buscar as coisas mundanas, mas sim confiar 100% em Deus, pois é o Senhor que traz o nosso socorro. Procurou animar seus companheiros para que não tivessem medo do ataque dos pagãos, mas que lembrassem os auxílios que o céu lhes tinha concedido, e esperassem também agora a vitória que o Todo-Poderoso lhes ia conceder. Então aqui, ó, Judas, além de saber que o seu refúgio, que o seu socorro estava em Deus, ele clamava, ele falava, na verdade, com as outras pessoas para não ficarem com medo, pois se os inimigos vinham para combater com eles, se eles colocassem a fé em Deus, assim como diz aqui na palavra, mas que lembrassem os auxílios que os céus lhes tinham concedido, ou seja, se lembrar daquilo que Deus já tinha feito, aquilo que ele era capaz de fazer, cara,
a vitória que o Todo-Poderoso lhes ia conceder, ou seja, Deus ia conceder para eles a vitória. Então é confiar em Deus, cara. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam no Todo-Poderoso, que está no mais alto dos céus, vai ser vitorioso. Então a sua vitória, aquilo que você busca para você poder vencer, está em Deus, está em Jesus Cristo. Então confie nesse Deus maravilhoso que é o único capaz de nos dar a vitória verdadeira. Em seguida, animou-os com terços da lei e dos profetas, e recordando também as lutas pelas quais já tinham passado, os tornou ainda mais entusiasmados. Depois de os animar, deu-lhes instruções, chamando a atenção deles para a falta de palavra dos pagãos, que tinham violado os acordos. Tendo armado cada um dos seus soldados, não tanto com a segurança oferecida pelos escudos e lanças, mas principalmente com a força das boas palavras, Judas ainda lhes contou um sonho digno de fé, uma espécie de visão que muito os alegrou. No sonho, ele viu o seguinte: Onias, o antigo sumo sacerdote, homem correto e bom, respeitoso no encontro com as pessoas, manso no comportamento, precavido e delicado no falar e bem educado desde criança em todo o seu comportamento, virtuoso, esse homem de mãos erguidas rezava em favor de toda a comunidade judaica. Da mesma forma, apareceu outra personagem extraordinária pela sua velhice e dignidade, envolta num clarão de majestade maravilhosa. Então Onias disse: Este é o amigo dos seus irmãos, que está sempre rezando muito pelo povo e pela cidade santa. É Jeremias, o profeta de Deus. Então Jeremias estendeu a mão direita e entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo: Receba a espada santa, que é dom de Deus. Com ela você destruirá os inimigos. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Animados com as palavras de Judas, realmente belas e capazes de encorajar e encher de valentia o ânimo dos jovens, os judeus resolveram não continuar acampados, mas tomar ousadamente a ofensiva. Assim, lutando com toda a valentia, resolveram decidir a questão através das armas, pois tanto a cidade como a religião e o templo corriam perigo. A preocupação deles não era tanto suas mulheres e crianças, irmãos e parentes. Eles se preocupavam sobretudo com o templo consagrado. Entretanto, não era menor a preocupação dos que tinham ficado na cidade, com medo da batalha em campo aberto. Enquanto todos estavam esperando o desfecho iminente, o inimigo se concentrava, alinhando o exército para a batalha, colocando os elefantes em pontos estratégicos e distribuindo a cavalaria pelas alas. Ao ver as divisões do exército se apresentando, os vários tipos de armas e o aspecto selvagem dos elefantes, o Macabeu elevou as mãos para o céu e suplicou ao Senhor que faz prodígios, certo de que ele concede a vitória aos que dela são dignos, não pelas armas, mas pelo meio que ele mesmo deseja. Rapaz, esse versículo 21 aqui, cara, meu irmão, ele tem um significado tão grande que a gente poderia aqui ficar várias e várias horas só falando sobre esse versículo 21. Judas Macabeus aqui, vendo ali o exército se aproximando, o exército inimigo, para poder atacá-lo, com vários tipos de armas, com todos os elefantes que eles usavam ali para o combate, os elefantes selvagens. Judas Macabeu, o que ele fez, cara? Ele não se apavorou, mas ele levantou as mãos para o céu, suplicou a Deus, o Deus que faz prodígios, o Deus que faz maravilhas, o Deus que concede a vitória, assim como a própria palavra diz, mas ele diz uma coisa aqui que é muito importante: certo de que ele concede a vitória aos que delas são dignos, ou seja, nem todos são dignos da vitória que Deus pode dar. Pois Deus, ele pode considerar a vitória para qualquer um. Deus, ele pode fazer qualquer coisa, na verdade. Mas nós temos um Deus justo. Ele vai dar a vitória para aqueles que são fiéis, para aqueles que são justos com o Senhor, que ama ele sobre todas as coisas. E ele complementa: não pelas armas, mas pelo meio que ele mesmo deseja. Ou seja, Deus não precisa usar das coisas humanas para entregar a vitória. Mas se nós somos fiéis, se nós amamos a Deus e seguimos o caminho dele,
pode ter certeza, cara, que Ele vai conceder a vitória no momento certo, da forma mais maravilhosa que pode ser, porque no tempo e da forma que Deus deseja, cara, é imensamente maravilhoso. Então, Judas Macabeus aqui mostra pra gente que, cara, devemos sim sempre voltar os nossos olhos para Cristo. Repito aqui várias e várias vezes e vou deixar mais uma vez claro, a nossa vitória verdadeira está em Deus. Então sempre, cara, que você se sentir enfraquecido, não caia nas tentações do mundo, não se deixe levar pelo pecado, mas sim busque a sua vitória em Deus. Ali, sim, você encontra a vitória verdadeira. Em sua oração, Judas disse: Senhor, tu mandaste em favor do rei Ezequias de Judá o teu mensageiro que eliminou do acampamento de Senaqueribe 185.000 homens. Agora, soberano do céu, envia o anjo bom à nossa frente para provocar terror e tremor. Que a grandeza do teu braço quebre aqueles que blasfemaram contra o teu povo santo. E assim terminou a sua oração. Os homens de Nicanor marchavam ao som das trombetas e gritos de guerra. Os de Judas, ao contrário, foram se infiltrando no meio dos inimigos, fazendo invocações e preces. Combatiam com as mãos e rezavam com o coração. Olha para você ver. Enquanto o inimigo aqui, o exército inimigo ia com armas, ia ali com gritos de guerra, o exército de Judas, eles iam se infiltrando no meio dos inimigos e iam fazendo invocações e preces. Ou seja, combatiam com as mãos, mas rezavam com o coração. Então, cara, a confiança deles não estava nas armas, não estava no poder bélico, mas sim no Todo-Poderoso, que é capaz de fazer tudo. Então, cara, quando você for enfrentar os seus inimigos, pegue como exemplo essa história aqui que nós lemos no livro de Macabeus. Sempre, cara, que você se sentir aí pressionado pelo inimigo, pelas fraquezas, pelo pecado, cara, busque sempre, cara, invocar, orar e colocar as vontades de Deus na frente, pois sem Deus nós não somos nada e com Deus, cara, nós podemos aí alcançar muitas coisas. Então, não tem motivo, cara, para poder virar as costas para Deus. Então é se arrepender e sempre, sempre, sempre buscar os caminhos do Senhor. Deixando mais de 35.000 homens estendidos e por terra, e transbordaram de alegria pela clara manifestação de Deus. Terminada a batalha, quando já se retiravam, cheios de alegria, reconheceram Nicanor caído com a sua armadura. Em meio a gritarias e alvoroço, louvavam o Senhor na língua materna. Judas, que sempre fora de corpo e alma o primeiro na luta por seus concidadãos e que nunca perdera sua afeição juvenil para com seus compatriotas, mandou cortar a cabeça e o braço inteiro de Nicanor, levando-os para Jerusalém. Chegando a Jerusalém, convocou os concidadãos e sacerdotes e, de pé, diante do altar, mandou chamar os que ocupavam a fortaleza. Então mostrou a cabeça do imundo Nicanor e a mão que o blasfemador tinha erguido com toda a arrogância contra a morada santa do Todo-Poderoso. Arrancou a língua do desalmado Nicanor e mandou cortá-lo em pedaços para os passarinhos. O braço, símbolo da sua loucura, mandou pendurar na frente do templo. Todos elevaram os olhos ao céu, louvando o Senhor glorioso e dizendo: Bendito seja aquele que conservou sem contaminação o seu lugar sagrado. Amém. Judas mandou pendurar na fortaleza a cabeça de Nicanor, como prova visível e clara da ajuda do Senhor. Então, todos decidiram de comum acordo que esse dia nunca mais passaria despercebido, mas que seria sempre comemorado no dia 13 do mês 12, em aramaico, o mês de Adar, ou seja, na véspera do dia de Mardoqueu. Eu separei aqui, cara, a explicação aqui do inicinho do capítulo 15, falta só mais um pedacinho aqui pra gente terminar de ler o capítulo 15, mas eu destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz sobre essa parte que nós lemos agora. A suprema arrogância dos opressores é competir com o próprio Deus. Quem vencerá? Os opressores têm a seu serviço exércitos numerosos e bem armados. Deus tem consigo um povo aliado, cuja única força é o próprio Deus, que luta através das mãos de seu povo. É por meio da fraqueza do seu povo que Deus demonstra o seu poder, derrotando aqueles que pareciam invencíveis. O importante é combater com as mãos e rezar com o coração, na certeza de que a vitória é de Deus e do seu povo.
e sempre celebrar a vitória, para que as novas gerações não se impressionem com os poderosos deste mundo e nunca se dobrem diante deles. Então, nunca dobrar os seus joelhos diante dos homens, diante dos tais poderosos desse mundo, mas sim se curvar diante do Todo-Poderoso, do Deus vivo, aquele que nos ama e nos dá a vida. Vamos finalizar aqui agora no versículo 37. Assim terminou a história de Nicanor. A partir desse tempo, a cidade passou a ser governada pelos hebreus. Por isso, aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que fui capaz de fazer. É desagradável beber só vinho ou só água, ao passo que vinho misturado com água é agradável e gostoso. O mesmo acontece numa obra literária, onde o tempero do estilo é um prazer para o ouvido do leitor. E assim termino. E assim também termino a leitura aqui do segundo livro de Macabeus. Na próxima, amanhã, já vamos aqui iniciar o livro de Jó. Jó também tem uma história muito interessante. Acredito que é uma história até um pouco conhecida aí pela grande maioria. E, cara, só discutindo aqui um pouco sobre o segundo livro de Macabeus, eu confesso, vou ser bem sincero, tá? Que o primeiro livro de Macabeus eu tive ali algumas dúvidas, então eu não lembro se eu cheguei a comentar quando eu finalizei o primeiro livro de Macabeus, mas se não tiver falado, se tiver falado, tô repetindo também, não tem problema. Mas eu tive algumas dúvidas, eu não achei que ficou muito claro as ideias um pouco na minha mente. E o segundo livro de Macabeus veio basicamente explicando ali parte por parte de todo o primeiro livro de Macabeus. Eu falei assim, nossa, que beleza, cara, eu nunca tinha lido o livro de Macabeus, nem o primeiro nem o segundo, acho que se devo ter lido, deve ter sido um versículo ou outro, mas assim, de uma forma completa, para entender a história, eu nunca tinha lido. Então o segundo livro de Macabeus aqui, ele trouxe uma clareza um pouco maior sobre a vida de Judas Macabeus, Judas Macabeu, na verdade, né? E a importância dele ali para que o povo judeu não abandonasse as vontades de Deus para a vida deles. Então foi muito interessante porque me senti um pouco mais claro de todas as dúvidas ali que eu tinha, óbvio que ainda tem algumas dúvidas, é preciso depois voltar a estudar com mais atenção o livro de Macabeus, mas só de ter pegado aqui essa experiência do primeiro e segundo livro de Macabeus e ter entendido ali que um é um complemento do outro, já foi muito importante aqui nesse período aí de estar lendo a Bíblia completa por durante um ano. E eu ressalto mais uma vez, cara, se você puder fazer o projeto de ler a Bíblia completa, show de bola. E se depois que você terminar, você puder dar uma estudada a mais, é isso que eu pretendo fazer. Eu acho que já falei aqui também algumas vezes, eu pretendo ler a Bíblia completa e depois vir estudando algumas coisas, me aprofundar mais nas leituras, ter um entendimento maior, uma sabedoria, óbvio, colocando principalmente as vontades de Deus na frente daquilo que eu imagino, né? Ou seja, pedindo para que o Espírito Santo esteja me abençoando, esteja me dando o entendimento correto, a sabedoria correta sobre as passagens bíblicas. Mas, cara, se você puder, leia a Bíblia sim. Se você puder, não. Leia até mesmo sem poder. Pois, cara, com Deus a nossa vida anda para frente. Sem Deus não vai para frente. Então, cara, se você não tiver podendo, se você tiver com dificuldade, leia mesmo assim, tá? Porque Deus, ele é maravilhoso. E estude também. Cara, se conecte, se torne aí um filho íntimo de Deus. Muitas pessoas, né, querem ir para o céu, na verdade, quem não quer morar junto com Deus, né? Mas poucos fazem questão de ter a intimidade com Ele já aqui na Terra. Então, cara, como que nós vamos para o céu? Como nós queremos ir para o céu se aqui na Terra, eita nós, se aqui na Terra nós já não somos íntimos de Deus? Então, de nada adianta querer morar com Deus no céu se aqui nós não buscamos conectar com Ele. Então, começa de hoje, começa de agora. Começa de depois de você ver esse vídeo aqui, começa de agora, cara, agora. Para tudo que você está fazendo e fala assim, não, eu vou me tornar mais íntimo de Deus. Começa através de uma oração, através de uma leitura bíblica, através de, obviamente, participando aí da missa todos os finais de semana, se possível, todos os dias, mas principalmente, cara, participe aí no sábado, no domingo. E também faça sua confissão, ou seja, confesse o seu pecado. Já falei aqui sobre confissão várias e várias vezes. Então é buscar sempre, cara, sempre, sempre se tornar íntimo de Deus. Então, ó, começa de agora. Torne-se íntimo de Deus aqui na Terra para que quando você chegue no céu, você somente se encontrar com Ele e falar assim, cara, aquilo que eu fiz lá na Terra valeu a pena.
pois Deus ele me ama demais. Então é a gente amar ele daqui agora, porque, cara, viver com Deus é muito bom. Se viver com Deus no céu, perdão, se viver com Deus aqui na terra já é bom, imagina no céu. Então vamos aproveitar que já estamos aqui, que já estamos com vida, com saúde, que é Ele que nos concede, e já vamos começar a viver a vida com Deus aqui nessa terra. Amém? Obrigado aí pela sua participação. Hoje eu conversei até um pouco mais, né, cara? Que maravilha. Mas agradeço aí a sua participação. Deus abençoe muito a sua vida. Até mais, tá? Se cuida. Deus te abençoe.